Nos mudamos para o Macangu. E agora, depois de morar um mês na estrada, vamos responder algumas perguntas para vocês. Bora? Bora! Então fica no vídeo. Salve, grupo! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Raquel. Eu sou a Aline. E essa é a Canguzita. E lá está a Dori, explorando o espaço que nós temos hoje, o quintal que nós estamos. Mas o assunto de hoje é: completamos um mês de estrada. E aí? Um mês morando na estrada, né? Um mês morando na estrada com a Cangu. Completamos um mês morando na estrada. E esse vídeo é para responder algumas perguntas sobre esse um mês que moramos na Canguruzita. Então, bora responder as perguntas? Bora responder as perguntas? Então, aqui vai. A primeira: depois de um mês, vocês fariam a Cangu novamente? Com certeza. Com certeza. Com Já certeza. é a primeira pergunta e com certeza nós faríamos ela novamente. Sim. Deixa eu Silenciar. silenciar. Aqui. Pronto. Faríamos novamente. Qual foi a maior dificuldade de morar na Cangu? Maior dificuldade Que nós tivemos nesse um mês? é uma fase de adaptação, né? Eu não diria dificuldade, mas é se adaptar à questão, principalmente, a gente já tinha o hábito de uma acorda, a outra já acorda também, porque na hora de sair da Cangu, então assim, se uma acorda para ir no banheiro, a outra acaba levantando junto, de manhã desfaz a cama para fazer modo escritório, a gente vai se adaptando. Já tem uma rotina meio parecida, né? Isso facilitou bastante, né, essa questão. Eu acho que dificuldade pra gente, falar em dificuldade, a gente não pode dizer que passou dificuldade nela. Sim. Foi como você falou, foi uma adaptação numa rotina dentro dela, morando nela, fazendo tudo que a gente faria numa casa, farindo. Tudo que a gente faz numa casa, fazer na Canguruzita, né? Uma das dificuldades que pode ser, mas que a gente se adapta também, é em dias de chuva, né? Em dias de chuva, essa dificuldade, por exemplo, para sair, curtir o espaço fora, mas para isso a gente já está indo atrás de novidade. Uma dificuldade é em dias de chuva. De chuva. Assim, mas a gente... Banho. E banho. Banho agora no frio, acho que uma das maiores... No verão é tranquilo, né? No inverno que é um maior problema, assim, para ter uma ducha quente, né? Eu diria, assim, que eu acho que as duas maiores dificuldades que nós passamos de questão de adaptação foi dia de chuva. Nós estamos no período de julho, inverno, então... E banho quente. E banho quente. Eu acredito que uma das dificuldades que nós tivemos foi colocar as nossas coisas no carro. Vou contar para vocês que nós estamos nesse processo de menos coisas, ser mais desapegada, já fazem uns 9 anos, sim. Alguns anos que nós estamos diminuindo as coisas. E acreditem, nós precisamos diminuir. E é engraçado porque a gente já achava que tinha pouca coisa. E aí quando a gente foi realmente colocar tudo que a gente tinha no carro, a gente viu que não cabia. Não. Assim, eu já tinha uma certa impressão que não cabia e vivia falando pra Raquel, olha, eu acho que não cabe, a Raquel Vamos. Porque uma coisa é a gente, por exemplo, quando a gente veio de onde a gente tava com ela vazia, sem armário, sem nada, só colocar tudo ali dentro. Socar até em cima, coube. Todas as nossas coisas dentro de um carro só, porque nós viemos com dois, mas o outro veio vazio e coube tudo. Agora, a partir do momento com o armário, com tudo, na hora de colocar no lugar, a gente... Porque tem a questão que a cama tem que estar vazia para dormir, então colocar as coisas no armário. Então a gente percebeu que ainda temos muita coisa. Que a gente precisa ainda desapegar de algumas coisas, que a gente precisa ainda... Mas é o nosso processo. Porque isso a gente leva de forma tranquila, né? Porque a gente também precisa estar na estrada para saber o que é funcional, o que não é. Por exemplo, roupas muito grossas, muito grandes, muito volumosas. Então a gente precisa estar na estrada para saber, isso é funcional, isso não é, isso a gente não vai usar, isso realmente só na estrada. Tanto que a gente estava nesse lugar mesmo, nós viemos na primeira semana e já vimos várias coisas que a gente não precisava.
Acho que essa foi uma das maiores dificuldades mesmo de morar na Canggu, porque a gente achou realmente que a gente já tinha pouca coisa e a gente viu que a gente precisava de menos coisas ainda e cabia menos coisas ainda. Mas a gente não vê isso como uma dificuldade, porque a gente há tantos anos quis tanto isso que não é uma dificuldade pra gente. Não é uma dificuldade, é só um processo. Isso. É um processo. E o que mais surpreendeu vocês positivamente? Eu acho que a facilidade de poder mudar de quintal facilmente, rapidamente, essa facilidade de conhecer novos lugares, ficar mais tempo na cidade, você gostou do local e você pode ficar mais tempo porque você tá com a sua casa junto. Então, para mim, eu acho que do que mais me surpreendeu positivamente é poder curtir a experiência. Ah, tá legal aqui, então vamos ficar mais uns dias. A gente já tem onde dormir, tem tudo. Tem comida, tem geladeira, tem tudo. Então, essa facilidade para mim foi, eu acho que o que mais me surpreendeu positivamente. O que me surpreendeu positivamente foi como a gente conseguiu a logística do carro ficar funcional para o nosso estilo de vida. Realmente eu me sinto em casa. Embora o espaço ele seja reduzido, eu me sinto em casa. Eu tenho tudo o que eu preciso dentro do carro. Tudo que a gente pensou que a gente precisava está no carro. Então, assim, o que me surpreendeu foi realmente me sentir em casa e em quintais diferentes. Então, isso é muito legal. O espaço realmente é suficiente para 2 pessoas? Depende. Pra gente mas para a maioria das pessoas acredito que não. Porque é pequeno, é um carro pequeno. A gente já vinha morando em espaços pequenos, reduzidos, e já se acostumou, já se adaptou a morar em espaço pequeno, nós duas com a mesma rotina. Mas para a maioria das pessoas, eu acho que para uma pessoa é super tranquilo. Para duas, vocês precisam estar bem alinhados. Não aconselhamos. Né? Não aconselhamos. Porque realmente não é fácil. Não é cômodo, não é muito prático. É como você falou anteriormente. Nós temos a mesma rotina. Então, como a gente tem a mesma rotina, fica mais fácil se adequar no carro. Mas, por exemplo, a cama, ela não é uma cama nem de casal e não é uma cama de solteiro. É intermediário. Então, para quem já gosta de mais espaço para dormir, já não é confortável. Para uma pessoa seria. Para uma pessoa, ela é maior que uma ela é solteiro. Incrível. Isso. Né? Para nós, ela tá ótima. Isso. Eu já consigo dormir super bem. Eu já durmo bem. Eu durmo a noite toda. É como se eu estivesse em casa. Eu não sei você, mas eu consegui mudar bem isso e já mudar uma chavezinha e estou em casa. Sim, eu achei que ia ter mais dificuldade para dormir, mas não, tô dormindo super bem. É verdade, a gente dorme, né? A noite toda, né? O que vocês mais sentem falta de uma casa? Eu não diria sentir falta, mas, por exemplo, a primeira semana, para mim, eu percebi como uma casa é mais prático. Por exemplo, assim, levantar de manhã e fazer um café. É muito rápido, você levanta, já coloca água esquentar, vai fazendo outras coisas, é muito prático numa casa. Morando num carro pequeno, não é tão simples assim. Você levanta, desfaz a cama, aí eu prefiro fazer o café fora do que dentro, então monta o fogão fora, faz as coisas fora, ou a chaleira de água quente. Então não é tão prático como uma casa. Isso eu parei para pensar como realmente são coisas que você não pensa, né? Então, para mim, uma das coisas que eu percebo foi isso. Bom, eu concordo contigo, essa questão da praticidade de escolher uma roupa, o armário, não precisa pega embaixo, abre daqui, puxa de lá, é um pouco mais fácil, mas não que eu sinto falta, eu não sinto falta de nada, assim, sendo sincera para vocês, são umas dificuldades de comparação, mas não que a gente sente falta. Isso, ou por exemplo assim, o que sente falta de uma casa é muito mais prático, por exemplo, para tomar um banho quente, né? Então, hoje a gente vai se adequando para banhos quentes, principalmente porque tá muito frio. Por exemplo, a gente tá bem casacada, tá uns 10 graus, tá frio. Mas não que a gente sente falta, é mais prático numa casa, com certeza, mas não é uma dificuldade pra gente. A gente já vinha conversando sobre isso, a gente já
encarou bastante coisa, já acampou, já passou por tanta coisa. A gente se preparou para isso. E a gente percebeu que a gente é muito mais raiz que a gente imaginava, né? Então, assim... O preço da liberdade, né? É pontos positivos e negativos. E quando a gente fez a escolha, a gente fez muito consciente, muito pensado, muito conversado, muito planejado. Então, a gente sabe o que quer e a gente sabia o que queria, né? Eu acho que para a maioria das pessoas iriam sentir muita falta de uma casa. Eu acho que a maioria das pessoas não tem dificuldade em se acostumar com isso, porque realmente é difícil e a gente não está aconselhando esse nosso estilo de vida. Por isso a conversa franca, né? Isso, a gente realmente, as duas queriam isso, então é diferente. É muito diferente. A gente teve essa conversa, porque a gente está disposta a ter, a deixar de fazer, a deixar de ter para ter essa vida, né? A gente conversou muito, a gente assistiu muitos vídeos de viajantes, a gente conversou com muitas pessoas, então isso não é uma coisa assim, feita na emoção, feita no... Não, a gente acompanha os viajantes lá desde 2006, que saíram para viajar, 2006. Desde 2016, que o pessoal começou a sair para viajar, a gente viu essa possibilidade ser um pouquinho mais perto da gente, então a gente, né, foi se organizando, se preparou. Próxima pergunta. Como vocês fazem para tomar banho, cozinhar e dormir? Como vivem? Que comem? Como tomam banho? Como dormem? Vamos para a primeira. A primeira é sobre o banho. Geralmente, durante a semana, a gente está em camping. Não toma banho. É só no sábado? É só sábado. Geralmente, dia de semana, a gente está em camping, então facilita bastante. Final de semana, geralmente, a gente está mudando, migrando, né? Então, a gente geralmente acha ponto de apoio, posto, se você abastece, geralmente você conversando, você consegue ducha. Então, isso a gente, do banho, tá se virando bem. Melhor do que eu imaginava. Eu também. Eu achei que eu ia pular banhos. Não tá pulando banhos, não tô pulando banhos, eu achei que eu ia pular banhos. E essa questão eu tava bem pensando sobre, né, como iria ser, e também, assim, a questão do estilo de vida viajando, ele é diferente de cada pessoa. Tem pessoas que ficam um mês em cada lugar, tem pessoas que ficam trocando. Então, para nossa rotina, nós precisamos parar durante a semana, porque nós trabalhamos, estudamos, enfim, temos as nossas atividades durante a semana. Então, nós precisamos parar num lugar durante a semana. E aí, final de semana é nosso final de semana, é quando a gente curte, vai para outro lugar, conhece uma coisa diferente, porque daí a gente tem um pouquinho mais de tempo até para curtir, né? E sobre cozinhar, tranquilo, a gente geralmente, eu gosto de cozinhar fora do carro, a gente tem o fogãozinho fora do carro e tem dentro, né? Geralmente eu prefiro cozinhar assim, olhando o quintal, colocar o fogãozinho aqui fora, cozinhar olhando o quintal, curtindo, mas se estiver chovendo muito, se a gente precisar cozinhar dentro do carro, a gente também tá toda equipada para cozinhar dentro do carro, então pra gente é bem tranquilo. A questão de cozinhar, a gente sempre tem nossas comidinhas, o armário ali de comida, tem a geladeira, o frigobar, né, então é super tranquilo pra gente essa opção. E pra dormir, nossa, eu realmente, na primeira semana a gente foi se adaptando. Pra mim, hoje eu tô achando super confortável, o colchão com densidade 33, é super tranquilo, a gente tá gostando bastante, pelo menos agora no inverno a gente tá curtindo muito. Não tem, assim, o que falar, o sono tá sendo bem bom. A gente segue a nossa rotina de sono, a gente tem o nosso horário de dormir. É o que a gente já falou antes, a gente levou a nossa rotina de casa pro carro. Para outro tipo de casa. Para outro tipo de casa. Então, é como se a gente já estivesse na rotina, mas com quintais diferentes. Com outros... Claro, é diferente você ficar em camping, é outra rotina, você tem que andar com a sacolinha até o banho e tudo, né? Então, assim, como a Aline falou, nós, durante a semana, a gente sempre prioriza ficar num camping, em um ponto de apoio. Então, para poder fazer as nossas coisas. Então, geralmente tem chuveiro, cozinha. Tem banheiro, tem cozinha, então a gente acaba usando o espaço compartilhado do local para cozinhar durante a semana e acaba daí tendo
banho, e então a nossa única questão é levar a sacolinha e levar todas as roupas para não esquecer a roupa do banho. Ah, mas é claro, já aconteceu. Chegou lá, tô arrumando as coisas, porque eu gosto geralmente de separar já no ganchinho a ordem que vou usar. Que vai usar. Então eu tô separando as coisas antes de tirar a roupa. Eu já começo a separar, faltou toalha. Já vai lá, busca pega. toalha. Então é essa questão. Aí Acontece. quando chove fica um pouquinho mais. Mas eu acho que isso não foi uma dificuldade pra gente também, que como a gente já viaja e fica em hostel, a gente já tá acostumada no levar banheiro, as coisas, levar né? e separar tudo certinho. É que pra gente não é muita novidade, assim, né? Isso. Porque eu, quando era pequena, por exemplo, eu já acampava. Então, Já conhecia já há essa muito vida. tempo acampando, a gente saiu também a gente viajava no Uno antes, então, assim, pra gente não foi muita mudança de estilo de De vida. viagem, vida, enfim, né? Mas agora é vida, né? Antes era viagem. Bom, vamos lá para a próxima. Qual foi o maior erro que cometeram nesse primeiro mês? Achar que acabei tudo dentro de uma cangu? Não diria que é um erro, né? É que a gente tinha muita coisa antes, mas a gente não comprou muita coisa depois, né? A questão é que eu acho que um dos maior erro que cometemos foi na primeira vez que a gente saiu com muita coisa dentro do carro, né? E não era tudo que a gente precisava ainda, roupa de frio, por exemplo, né? A gente não trouxe todas as roupas de frio, ficaram algumas coisas para trás, mas também porque a gente achou que ia voltar, né? Porque a gente tinha ali um planejamento de passar só a semana e voltar, né? Então, é isso, assim. Pra mim, assim, eu senti falta, não diria que foi o maior erro, mas eu senti falta de, por exemplo, pesquisar mais sobre as coisas antes, por exemplo, da montagem. Eu senti falta de, por exemplo, enquanto a gente está montando, já ir atrás, talvez, de película ou toldo para dia de chuva. Eu senti falta de, talvez, ir pesquisando já sobre essas outras coisas, as câmeras. Eu senti falta da gente começar a pesquisar antes de começar o carro, porque a gente simplesmente pegou o carro e já vamos. Então eu senti falta de pesquisar mais sobre, mas não que foi um erro. O que eu não sei se eu faria diferente. Eu acho que a gente aprendeu muito também desse jeito, indo e vendo o que faz falta, né? Mas eu já podia imaginar que dia de chuva um toldo faria muita diferença. Sim, mas que botar lona, até colocar lona, tudo não é muito prático. Mas assim, não que foi um erro. Mas a gente também precisava do carro, porque como não tem um rack, não tem a gente não pensou na possibilidade do rack, então teria que achar empresas que fazem adaptações no carro para colocar o toldo. Então essa foi a questão. A gente estava muito, muito empolgada para sair, a gente acabou saindo antes de parar para olhar fazer o orçamento. Então a gente precisava levar o carro. A gente estava sem o carro, então a gente precisava levar o carro nos lugares. Então, assim, isso deu uma travada. Mas agora vai dar certo, gente. Vai dar certo. Tá encaminhado as coisas. O que você mudaria hoje no projeto da Cangu? Bom, se fosse para mudar hoje, eu não sei se tem muita coisa que eu faria de diferente para mudar hoje, mas tem algumas coisas que talvez eu pensaria. Eu não sei se tem esse mesmo tamanho de frigobar com um congelador maior. Não sei se tem, eu acho que talvez só frigobares maiores. E esse é o tamanho exato que cabe pra gente. Mas eu orçaria antes, eu iria atrás para ver realmente, não, tem um frigobar do mesmo tamanho, só que o congelador é maior. Eu ia dar preferência. Então isso talvez eu faria de diferente. Outra coisa que eu faria de diferente, talvez a pia, colocar já fazer uma estrutura para dentro da pia uma madeira, que daí você usa a pia, quando não usa mais, coloca a madeira para fechar a estrutura, mas isso a gente pode fazer ao longo do caminho. Então não é o que eu faria diferente desde o começo, né? Eu acho que agora que a gente pensou, né? Isso, agora mais eu acho que é do frigobar, que talvez eu faria diferente, mas eu não sei se há possibilidade, entende? Então teria que ver isso. E você? Olha, o que eu mudaria no projeto da Cangu? Por enquanto, eu concordo com as coisas que você falou, assim, eu acho que o do frigobar, do congelador, eu acho que seria bacana olhar, né, se tinha outros modelos do mesmo tamanho. E eu não mudaria
Eu pensaria em alguns detalhes, mas são detalhes pequenos, por exemplo, em si uma chapa é bem grossa, eu iria ver a possibilidade, por exemplo, se colocasse uma chapa um pouquinho mais fina, mas aí talvez o LED não daria. Enfim, alguns detalhes tão pequenos que, tipo, não vão fazer diferença pra gente, mas eu prestaria mais atenção em alguns detalhes, assim. De disposição dos móveis eu gostei bastante. Sim, essa disposição eu achei pra muito gente funcional para nós. Eu sei que para cada pessoa é diferente, tanto que tem vários modelos aí, é legal olhar. E a gente olhou vários modelos para tentar achar o que caberia no nosso estilo de vida, que é morar no carro. Então, para morar no carro, a gente precisaria de algumas estruturas, que hoje a gente tem isso. E mais para frente, talvez, né? A gente consegue porque uma das coisas que a gente priorizou é isso, a gente vai morar, não é? A gente não vai pegar o carro no final de semana e passear. Então, para morar, o que a gente realmente precisa, né? O que a gente queria no carro, né? Isso. Próxima pergunta. Quanto custa na prática viver viajando na Kangoo? Então, essa é uma pergunta meio difícil para responder agora, porque a gente está fazendo só um mês. Mas mais para frente a gente pode fazer esse levantamento de custo, sim. Porque hoje a gente é praticamente a gasolina, quando a gente migra, e a comida é praticamente a mesma que a gente já comia em casa, então não mudou valores de alimentação. E outro custo, o carro a gente já tinha seguro, tudo, então não... o seguro do carro, os campings, né? Isso, mas teoricamente você ia pagar um aluguel ou o custo de uma casa. Sim. Então a gente vai colocar na ponta do lápis para fazer uma comparação, assim, talvez daqui uns 4, 5 meses que a gente consegue realmente ver uma média, com camping, com gasolina, alimentação. E agora nós estamos fazendo alguns também, vamos lá, a gente está fazendo alguns investimentos no carro ainda, né? Então, algumas coisas que não entram no custo mensal, entram nos custos da casa, né? Então, hoje não teria como fazer um custo de vida, até porque a gente foi o primeiro mês, assim, não foi muito parâmetro, né? A gente vai deixar aí, tá uns 6 meses na estrada pra gente poder ter ter essa resposta. Resposta. Última pergunta, vale a pena trocar uma casa por uma Kangoo? Depende. Assim, pra gente, valeu, porque era nosso sonho, nosso objetivo e a gente se planejou para isso. Mas a gente aconselha? Não aconselhamos fazer isso. A gente não aconselha as pessoas fazerem as coisas sem testar antes, sem saber o que querem, sem o casal estar em sintonia para saber se os dois querem a mesma coisa. Então, a resposta, eu diria que se essa pergunta vale a pena trocar for para nós, referente à nossa vida, a gente vai dizer que sim, porque realmente é melhor do que eu imaginava. Pra gente, tá melhor do que eu imaginava. Isso. Mas a gente não pode dizer para você que vale a pena para você fazer isso, porque depende de muitos fatores. Então, assim, uma pessoa sozinha, com o que você trabalha, se você consegue se manter na estrada, depende de muita coisa. Se for para trocar por uma Kangoo ou outro carro, você tem condições de um carro maior, menor, você vai viver, você vai só passar final de semana. Então, assim, é muita coisa para poder responder essa pergunta. É muita responsabilidade indicar isso para vocês. Vocês têm que estar ciente do que vocês querem e a gente está aí. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem colocar aqui embaixo. Eu acho que esse quadro de perguntas e respostas a gente vai ter mais vezes aqui no canal, porque eu acho super interessante. A gente quer pegar algumas perguntas também que tivemos nos comentários dos vídeos e colocar também. Muita gente perguntou aí algumas coisinhas específicas da Kangoo, e isso a gente vai fazer um próximo vídeo, pode ser? E também siga a gente nas redes sociais, né? Siga a gente nas redes sociais, que por lá a gente abre mais vezes caixinha de perguntas. Então, e acompanhar a gente no momento onde a gente está, porque a gente faz os vídeos longos, mas acaba que a gente às vezes não tá no local, então pelas redes sociais você consegue acompanhar a gente realmente no local e os stories que a gente tá postando em tempo real.
Então acompanhe a gente por lá também. De delay A gente sempre brinca que tem um delayzinho aí de segurança nas redes sociais. nas redes sociais. Mas por lá você consegue mandar mais diretamente aí, acompanhar a gente. E então é isso. Mas nós respondemos todos os comentários. Façam suas perguntas, coloquem seus comentários, nos sigam. O que vocês querem ver por aqui, o que mais vocês querem saber da Cangu, da vida na estrada. Tudo isso a gente vai conversando com vocês, e a gente está nesse novo projeto também das redes sociais aí para alavancar e ter mais um projeto e um trabalho na estrada. Então fica o convite aí para nos seguir e curtir, compartilhar. Manda para aquele amigo que está pensando em ter uma vida nômade, ou sempre pensou em ter, e vamos lá. Então é isso. É isso. Nos vemos pelo mundo. Um beijo. Tchau.